capítulo 10. Lucas capítulo 10, nós vamos ler dos versos 17 ao 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos ler juntos o verso 19? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ore comigo. Senhor Deus, que a tua palavra seja liberada agora, com a tua presença e com o teu poder, porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor está nas nossas vidas, porque o teu reino nos alcançou, o teu reino alcançou a nossa pessoa, alcançou o nosso cônjuge, alcançou nossos filhos, alcançou nossos pais, alcançou nossa família. Glória a Deus, o teu reino chegou até nós, e o teu reino é o teu poder, liberado sobre as nossas vidas, liberado sobre as nossas circunstâncias, que de uma maneira muito poderosa, o Senhor trate conosco nesta noite, nos dando consciência da estrutura do teu reino e daquilo que já está liberado para o teu povo na face da terra, para que vivamos, Senhor, de fato, pisando serpentes e escorpiões, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senta no seu lugar, por favor. Preciso que você olhe para mim. Quando o Senhor Jesus está trabalhando nesse momento do seu chamado, do seu ministério, da sua obra na terra, olhe para mim, por favor. Ele está enviando uma equipe missionária de 70 discípulos, e eles são orientados por Jesus para de 2 em 2, eles irem a determinadas casas, a determinadas residências, eles iam a algumas aldeias, eles iam a alguns lugares. Eu queria que os diáconos convidassem o pessoal que está do lado de fora para, por favor, se acomodar aqui dentro, a não ser que seja alguma coisa muito imperiosa. Então, o Senhor Jesus está enviando aqueles discípulos, e eles estão lá. A orientação era que eles fossem a cidades e aldeias determinadas por Cristo, apontadas por Cristo. Em chegando nessas localidades, eles deveriam se dirigir a determinadas casas. Nessas casas, eles, obviamente, seriam recepcionados por famílias inteiras, passariam alguns dias com essas famílias, e então conheceriam essas pessoas, que até então eles não conheciam. Eles, conhecendo essas pessoas e passando esses dias com elas, ministrariam o Evangelho, o poder do Evangelho sobre a vida delas, as circunstâncias delas, a vida da família delas, e eles estariam também orando por elas. Então, foi uma experiência instigante, porque eles iam para lugares, eles iam para cidades fora do seu próprio domicílio, eles iriam ser hospedados em casas de pessoas, para eles, estranhas até então, e eles estavam indo para cumprir uma missão. Eles deveriam compartilhar com essas pessoas as verdades do Evangelho, do reino de Deus, do poder de Deus. Ou seja, iam sentar com elas, pregar para elas, ministrar a palavra de Deus, responder suas perguntas, suas indagações, conhecer suas circunstâncias, seus dramas, seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades. Eles iam se familiarizar com aquelas pessoas e entregar o que da parte de Cristo haviam recebido, a verdade do Evangelho e o poder do Evangelho, porque eles também estavam sendo orientados a orar por aquelas pessoas. E na oração, ministrar bênçãos espirituais sobre as circunstâncias delas. Foi uma coisa muito interessante, porque eles sabiam que iam ter algumas experiências inusitadas, obviamente. Eles iam encontrar situações com as quais eles não estavam familiarizados, porque se tratava de pessoas estranhas, cujas histórias de vida eles não conheciam. E aí eles ficaram de 2 em 2 em cada casa, fazendo aquilo que o Senhor lhes havia orientado, e obviamente eles foram conscientizados de muitos dos problemas que aquelas pessoas tinham. Problemas que eram problemas
resultado de circunstâncias, muitas vezes, da criação que eles tiveram. Eles ouviram muitas histórias, eles sabiam, por exemplo, de problemas da circunstância, da estrutura física daquelas pessoas, muita gente enferma, muita gente doente, com doenças difíceis de tratar naquela época, mesmo se fosse nos dias de hoje, pessoas com sofrimentos das mais várias formas, pessoas que estavam padecendo das mais diversas maneiras, porque eles eram pessoas que tinham uma carga, como todo ser humano tem, as suas próprias cargas, as suas próprias estruturas, as suas próprias circunstâncias, ora positivas, ora negativas, ora leve, horas pesadas. A vida de ninguém é um mar de rosas, não é verdade? A vida de nenhum ser humano é perfeita, a vida de nenhuma pessoa da face da terra, independente das diferenças de informações sobre elas, a vida de ninguém corre numa serenidade perfeita o tempo todo. A vida é feita de alguns ressaltos e alguns sobressaltos, e essas coisas produzem algum efeito no emocional, no psicológico e no físico daquelas pessoas. Então, eles foram sabendo das informações, das situações, e ouviram muita coisa, mas também foram ouvidos em muitas coisas. Naquilo em que eles puderam ministrar, eles esclareceram pontos importantes do Evangelho de Jesus Cristo. Por que eles focaram? Porque eles já tinham uma bagagem agora para transmitir. Eram discípulos, eram seguidores regulares de Jesus Cristo, então eles conheciam o Evangelho, eles conheciam o ensinamento, eles conheciam a instrução do Senhor, e eles também tinham visto Jesus fazer coisas espetaculares em favor de pessoas. Jesus socorrer, Jesus ministrar libertações que não se tinha notícia até então. Porque o advento de Jesus Cristo, a manifestação de Cristo em carne na terra, inaugurou um novo tempo do agir de Deus no meio dos homens. E realmente inaugurou um tempo que até então não se tinha visto, não se tinha percebido. A questão do endemoniamento, por exemplo. Você vê o relato do texto bíblico e você sabe que o volume de coisas do Antigo Testamento escritas é muito maior do que o volume do Novo Testamento. São muito mais livros lá do que cá. E livros muito maiores lá do que aqui no Novo Testamento. Há um relato muito mais, com volume muito maior do Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E ali no Antigo Testamento, você vai ver esse relato relacionado à obra de Deus na face da terra, desde a criação. Até quando você chega ao finalzinho do relato do Antigo Testamento, que está registrado no livro de Neemias, é o final histórico do Antigo Testamento, ou se você preferir o final profético, então é Malaquias, mas esses dois livros precisam ser estudados juntos, porque eles acontecem na mesma situação, mas você vai ver que ali está se relatando o agir de Deus no meio dos seres humanos na face da terra, e identificando quem eram os filhos de Deus, em cada uma daqueles séculos, em cada uma daquelas etapas de dispensações, o patriarcado, depois a monarquia em Israel. Você vai acompanhando a história do Antigo Testamento e você vai vendo seres humanos, pessoas comuns como nós mesmos, recebendo a oportunidade de aprender sobre Deus, recebendo a oportunidade de receber a manifestação de Deus na vida deles, diante dos olhos deles, ou sabiam do que Deus tinha feito na vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Eram pessoas que se aliançaram com Deus. O registro do Antigo Testamento, ele vai apresentando essas verdades, de como Deus se manifestou para aquelas pessoas desde os primórdios da história da humanidade. Mas é interessante nós notarmos que, embora haja um volume maior de escritos no Antigo Testamento, as descrições de situações de endemoniamento são raras no Antigo Testamento. São raras, não há muitas descrições, não há muitos relatos. O que pode nos fazer incorrer no erro de imaginar que não havia atividade demoníaca naquela época. Seria um erro imaginar isso, porque a atividade de demônios nunca cessou, desde a queda de Satanás, desde que Deus criou a humanidade, desde que Satanás conseguiu enganar Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Sempre atividade constante e permanente, obviamente, cerceada pelo poder de Deus e pela soberania de Deus. Mas o diabo sempre fez estrago na face da terra. Satanás, com a sua liderança sobre demônios, sempre investiram na
espécie humana com propósitos muito claros de causar confusão, de causar desgaste, de causar transtornos, de causar contendas, de tumultuar a vida na face da terra. Isso sempre houve. E no Antigo Testamento você vai observar que Deus levantou homens assim poderosamente usados por Deus, ministérios de unção especialíssima que foram usados por Deus naquele período no Antigo Testamento, e Deus ministrou coisas maravilhosas naquela época. É uma delícia estudar o Antigo Testamento, porque se vê Deus ali em cada episódio, em cada fato narrado. E você vê o poder de Deus predominando, prevalecendo e colocando freio em Satanás e nos seus propósitos. Mas Satanás, como que está muito camuflado ali. Ele está oculto, ele está agindo, ele está ativo, ele está atuante, mas ele não está muito exposto. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nem você vê muita instrução a respeito de como lidar com isso, porque não era uma atividade muito exposta. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarna, Deus encarna, e Jesus Cristo se faz homem então, e começa a trabalhar no meio da humanidade, então se inaugura, se inicia um novo momento da maneira de Deus trabalhar na face da terra, nesse combate, nesse confronto contra as forças de Satanás, que não começaram a atuar na terra a partir da encarnação de Cristo. Sempre atuaram. Mas agora o nosso Deus estabelece um novo momento, um novo tempo, uma nova dinâmica da obra de Deus, justamente porque está se encaminhando para a conclusão da história universal, regida pelas mãos do Todo-Poderoso. Então, com a manifestação de Jesus Cristo, as pessoas que se tornaram companheiras regulares dele, audiência regular dele, seguidores regulares dele, que ele mesmo vai chamar de discípulos, de aprendizes, de alunos dele, essas pessoas começaram a ver aquilo que não foi visto através do ministério de nenhum dos profetas do Antigo Testamento, nem dos reis, nem dos juízes, nenhuma das pessoas proeminentes que Deus usou no Antigo Testamento. Eles começaram a ver uma dinâmica e uma atividade poderosa de Jesus Cristo, expondo demônios, confrontando as obras do diabo, fazendo com que elas se tornassem evidentes, sendo que até então tinham se mantido ocultas, camufladas, de quase impossível discernimento. Jesus agora começa a trabalhar expondo as obras do diabo. E alguém poderia imaginar, mas aí é ruim, porque ele vai fazer propaganda de Satanás. Não, ele fazia obra completa, ele expunha e expulsava, ele expunha e dominava sobre aquelas obras, e desfazia aqueles feitos cruéis, violentos e destrutíveis de Satanás. Por isso você vai ver a partir do relato do Novo Testamento, esse zelo do Espírito Santo em inspirar os escritores da palavra a registrarem, relatarem, contarem detalhes de como era o enfrentamento de Jesus Cristo com essas coisas que até então as pessoas que eram servas de Deus naquele tempo, no tempo anterior ao advento de Cristo, podiam ter uma noção, mas não tinham experiência com a coisa. E agora o Senhor Jesus, tendo ensinado algumas coisas a respeito, tendo demonstrado àqueles seus discípulos como é que se dá esse enfrentamento, esse embate, esse combate e por fim essa vitória, ele organiza essa equipe missionária e ele os direciona para cidades e aldeias e para as casas das pessoas. E ele diz, vocês vão ficar hospedados na casa delas, vocês vão se alimentar do que elas lhes oferecerem e vocês vão lhes ministrar o evangelho. Vocês vão ficar muito atentos, porque elas vão compartilhar muita coisa com vocês. Elas vão abrir o coração delas. Elas vão permitir que vocês conheçam a intimidade dos dilemas familiares delas, pessoais delas. Vocês vão entrar naquilo que é o recôndito mais privado de uma pessoa, a sua casa. A sua casa. Aquilo que é o seu lar, aonde habita e se organiza a sua vida familiar. Vocês vão levar o evangelho para dentro da casa dessas pessoas. Vocês vão estar ali tanto para dar quanto para receber. Naquelas casas, como representantes meus, vocês vão ser tratados como eu deveria ser tratado.
como hóspedes, recebidos de bom grado, e vão oferecer a vocês nada além das suas possibilidades, mas nada aquém também. Vão oferecer a vocês o máximo que lhes seja possível no potencial da sua hospitalidade, porque vocês estão lá me representando. Então eles vão tratar vocês como me tratariam. E eles vão confiar a vocês as demandas deles, os dramas deles, as circunstâncias deles. Observem que vocês vão adentrar aquilo que é da maior propriedade de um ser humano, a sua intimidade doméstica, as suas circunstâncias de família. Como é que se dizia no passado? Roupa suja se lava onde? O que isso significa? Isso significa que existem circunstâncias que não são as mais ideais em cada estrutura familiar. E essas circunstâncias são resguardadas pelos integrantes dessa família. Como assim? Para que a gente então apresente na sociedade uma maquiagem, uma máscara? Não é disso que se trata. Porque já está estabelecido e óbvio que toda família tem problemas. Que toda unidade familiar tem desajustes, que toda família tem dificuldades, se não numa área, em outra área. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeitamente harmonizada. Existem conflitos, se não permanentes, conflitos que são esporádicos, porque se trata de convivência de seres humanos. E seres humanos são complexos. Somos, por natureza, complexos. E então o Senhor Jesus disse, vocês vão ser recebidos naquele círculo que é o mais protegido por cada uma daquelas pessoas. Não é que elas querem posar de família perfeita na sociedade, não. É que elas sabem que família envolve circunstâncias de exposição máxima de uns para com os outros, e isso precisa ser resguardado. É alguma coisa que enobrece a vivência e a convivência familiar, é esse respeito pelas deficiências uns dos outros, é essa consideração pela reputação uns dos outros, pela imagem uns dos outros. Porque se vivemos em família, nós vivemos com pessoas a respeito das quais nós sabemos quase tudo. Nós sabemos quais são suas qualidades e nós sabemos quais são os seus defeitos. Nós sabemos quais são os seus acertos e nós sabemos quais são os seus erros. O convívio de família, ele também traz essa característica. Não tem como nossos amigos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ou sei lá mais o que já se inventou, e nós fazemos contato com tanta gente através desses veículos, e eles são necessários nos dias atuais, e eles podem ser muito úteis e muito benéficos também, e por força deles nós somos capazes de nos comunicar e nos relacionar a longuíssimas distâncias com as pessoas. Mas ninguém ocupa na nossa vida a posição que as pessoas que habitam debaixo do mesmo teto conosco ocupam. Aquelas são de verdade as pessoas que nos conhecem. Elas de verdade sabem tudo sobre nós, tudo que seja possível saber. Elas sabem sobre nós. Você imagine se não houver a ética familiar, da preservação da imagem e da reputação. Todos os segredos do homem a mulher expõe. Todos os segredos do marido a mulher expõe. Todas as falhas da esposa o marido propaga pelas ruas, pelos ambientes que ele frequente na sociedade. Todas as imperfeições dos pais, os filhos propagam, os filhos contam, os filhos tornam público. Todos os erros, todas as imperfeições dos filhos, os pais fazem disso o assunto dos seus bate-papos, em quaisquer que sejam os momentos e as circunstâncias. Você imagina uma família que se comporte dessa maneira? É uma família que não honre a si mesma. Porque a partir do momento que eu faço parte de uma família, eu faço parte de um núcleo que é da maior importância na estrutura da minha vida.
E eu tenho que saber que se trata de pessoas que, por mais importantes que sejam para a estrutura da minha vida na terra, elas não são perfeitas. Eu vou conhecer as imperfeições delas. E é meu dever resguardar essas imperfeições. Não significa apoiar o erro. Não significa concordar com aquilo que não está correto. Mas significa honrar a família à qual eu pertenço. Significa tratar com o máximo da dignidade e da honra essa equipe, esse núcleo, esse grupo do qual eu faço parte. Porque se por um lado os erros deles estão expostos diante dos meus olhos, por outro lado os meus também estão expostos diante dos olhos deles. E nós precisamos construir esse relacionamento de confiança, para que ali naquele núcleo, naquele grupo, naquela equipe, nós possamos nos sentir seguros. Alguém está entendendo? Não vamos comentar com ninguém, jamais, os dramas familiares. Nós deveremos em alguns momentos. Na grande maioria das vezes, o ideal é que isso não seja necessário. Que haja no seio dessa família um fluxo de comunicação tão respeitosa, tão gentil, tão precisa, tão elaborada para se fazer entender, tão generosa para oferecer a mão, para oferecer ajuda, mesmo quando se vai pontuar um erro. Que essa família seja capaz de desenvolver uma maturidade, uma experiência que dispense ajuda externa, que dispense ajuda alheia, que dispense algum indivíduo que não seja parte daquela equipe, tendo que entrar ali para fazer a ponte, para fazer a ligação, para restaurar essa comunicabilidade, que não seja isso necessário. Mas e se vier a ser? O que você acha que a família deve fazer? Se sozinha ela não conseguir reorganizar o clima, o ambiente de serenidade, de harmonia, de comunicabilidade, de confiança, de paz, de cooperação. Se os integrantes dessa família não dão conta sozinhos, o que você acha que ela deve fazer? Dá um conselho, por favor. Hein? Deixa como está? Deixa como está? Não, nós não podemos abrir mão de família, porque família faz parte da estrutura da vida da gente. Carro não faz parte da estrutura da vida da gente. A roupa não faz parte da estrutura da vida da gente. A carne todo dia no prato não faz parte da estrutura. A gente vive sem essas coisas. Mas família faz parte da estrutura. A nossa vida está construída em cima de algumas estruturas. E a família é uma delas. Então, se há esse desequilíbrio, se há esse desacordo, se há essa desconexão, e nós em casa não somos capazes de voltar e retomar aquele que é o patamar necessário para um convívio positivo, construtivo, nós precisamos de ajuda externa. Mas, obviamente, isso é um assunto a respeito do qual nós não vamos sair catando na primeira esquina quem aparecer e pedir, vem cá, seu conselheiro da minha família. Isso é um papel que nós vamos delegar a qualquer um? Essa é uma confiança que nós vamos dar a qualquer pessoa? Nós vamos abrir a intimidade da nossa família, das suas arestas que precisam ser podadas para uma pessoa que não seja digna de tal confiança? Claro que não. Nós buscaremos direção do Espírito Santo, para que Ele nos mostre as pessoas que sejam instrumentos de Deus, para entrarem então na nossa casa. Elas vão entrar na nossa casa, e elas vão receber de nós o nosso desabafo. Nós vamos pegar essa carga toda e colocar diante delas, esperando que elas façam o quê? Elas não são Deus, elas são representantes dEle, elas são embaixadores dEle. Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos. Vocês vão entrar na casa daquelas pessoas e elas vão desabafar com vocês. Elas vão abrir a intimidade delas, elas vão contar segredos familiares que toda família possui. Elas vão compartilhar com vocês situações dramáticas, sofridas, que estão judiando de todas elas.
Elas vão fazer isso com vocês, embora elas não lhes conheçam de longa data. Mas elas vão fazer isso por reconhecerem que vocês são os que eu estou enviando. Vocês estão indo em meu nome. Vocês estão indo levar a elas alguma coisa que não pertence a vocês. Pertence a mim e eu confio a vocês para que vocês levem para dentro da casa delas. O poder do reino. O poder do evangelho, do reino de Deus. As casas precisam disso. As famílias precisam disso. Então eu quero que vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e coloquem dentro da casa delas o poder do evangelho, o poder do reino. Vocês entrando, eu entro com vocês. Vocês entrando, a palavra entra com vocês. Vocês entrando, o poder dinâmico do reino entra com vocês. Maravilhosa missão, não é? Necessária na sociedade. Eles foram e eles entraram e aconteceu como Jesus lhes descrevia. Eles conversaram com aquelas pessoas, eles foram recebidos de bom grado, eles foram tratados com muita atenção, alimentados, acomodados para o seu descanso. Passaram alguns dias naquelas casas com aquelas famílias e o estranhamento, a estranheza foi sendo quebrada e foi criando-se aquele vínculo, aquela intimidade, aquela identificação deles como homens enviados por Deus, e aquelas famílias começaram a desabafar. Aquelas famílias começaram a expor diante daqueles enviados de Jesus Cristo as suas circunstâncias, os seus labores, as suas aflições, as suas tragédias, as situações que as faziam chorar de noite, com a cabeça deitada no travesseiro, sem conseguir adormecer, a alma tão angustiada que lhes parecia não ter mais força para viver. E só lhes sobrava uma série de esgotamentos psicológicos e emocionais. E tudo que elas conseguiam agora fazer era chorar, era sofrer a dor, era sentir intensamente a dor e o sofrimento que aquelas situações lhes causavam. Fossem elas no que dissesse respeito aos relacionamentos internos daquela família, sejam elas circunstâncias que dissessem respeito às questões físicas, de saúde delas. Talvez algumas famílias estivessem convivendo com o espectro da morte o tempo todo. Por um dos entes daquela família estar acometido de alguma enfermidade que estava progredindo, consumindo, avançando, tomando conta do organismo. E a família toda ali, convivendo com a morte dentro de casa, todo dia, o tempo todo. Talvez eles vivessem situações que fossem de penúria, de miséria, de absolutamente escassez, de endividamento. Aquelas coisas que fazem a vida ficar tão pesada, tão esmagadoramente pesada, que fazem um casal simplesmente perder a alegria de enfrentamento das coisas. Por quê? Porque aquelas coisas consumiram todas as suas forças. Aqueles discípulos ficaram ali e eles tiveram a oportunidade de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. Eles tiveram a oportunidade de ver no que se concentra a obra de Deus na terra, de garantir o crescimento do reino de Deus, o enriquecimento do reino de Deus, através da conquista de vidas, de famílias, de pessoas. Quando eles estavam ali, ouviram muita coisa. Também falaram muita coisa, foram ouvidos a respeito de muita coisa, porque eles tinham muita coisa para passar. Discípulo tem muita coisa para passar. Discípulo de Jesus Cristo está aprendendo muita coisa, então tem muita coisa para passar. Então eles passaram também muita coisa, eles ouviram dos discípulos muitas coisas. E chegou a hora da oração. Chegou o momento da ministração, da oração que envolve o clamor, mas também envolve a determinação. Clamor quando se dirige ao Todo-Poderoso, invocando bênçãos especiais sobre aquela casa, sobre aquela família. Clamor quando se suplica, se roga humildemente ao Deus Todo-Poderoso, que lhes favoreça, que lhes socorra, que lhes abençoe. E de repente aquele clamor, na direção do Espírito Santo, era transformado, porque os discípulos começavam a sentir, agora a oração muda de tom, porque agora nós não estamos falando direto com o Pai, o soberano, diante de quem todos devem se apresentar com a devida humildade e reverência. Agora na oração, vamos conversar
com agentes dos reinos das trevas. Agora, na oração, nós vamos dar diretrizes, comandos e ordens para coisas que estão em atividade no reino invisível do mal, da crueldade, da perversidade, da destruição. Aqueles discípulos então começavam a ser conduzidos pelo Espírito Santo nesse momento da oração, combatendo forças malignas que pudessem estar por detrás daqueles flagelos familiares. Olhe para mim, por favor. Os discípulos começaram a se dirigir àqueles entidades, àqueles guias, aqueles demônios, aquelas personalidades desencarnadas, espirituais, mas potentíssimas, que não eram as causadoras de todos aqueles flagelos, mas eram as causadoras de alguns daqueles flagelos. Que não eram, talvez, aquelas criaturas que estavam fomentando, mas eram certamente as criaturas que estavam usando de oportunismo para potencializar aqueles flagelos, mantendo as suas garras terrivelmente afiadas sobre a mente, sobre o corpo, sobre a vida daquelas pessoas e daquelas famílias. Então, aquelas criaturas, elas não eram vistas dentro daquelas casas, porque são espíritos desencarnados, imateriais, são espíritos. Não podem ser vistos porque não são constituídos de matéria, mas eles estavam dentro daquelas casas. Havia espíritos maus, havia espíritos demoníacos, havia espíritos malignos dentro daquelas casas. E aquelas pessoas não atinaram com isso. Elas não perceberam isso, porque de fato não se pode perceber isso com os sentidos físicos, com os sentidos do corpo. Isso se percebe com sentidos espirituais, com a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá de discernir espiritualmente as coisas. Então aqueles discípulos receberam essa capacitação de Jesus Cristo, e eles percebiam casas que estavam infestadas dessas personalidades espirituais, inteligentíssimas, elaboradas, organizadas, trabalhando com muito foco, com muita determinação, com muita objetividade, avançando, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, impondo as suas cargas, impondo o seu flagelo, impondo a sua opressão, impondo a sua possessão, impondo sobre aqueles casais, sobre aqueles filhos, sobre aqueles irmãos, sobre aqueles pais, sobre aquele grupo que vivia debaixo do mesmo teto, um peso espiritual que tornava os problemas deles, mas toneladas de vezes mais pesados, fazendo com que eles ficassem exauridos, esgotados, sabe, sem força para pensar com clareza, sem força para atinar com a lógica das coisas, com a razão das coisas, sem discernimento para entender como é que esse está agindo, como é que aquele está agindo, sem capacidade para fazer uma avaliação sincera, honesta, verdadeira. Nossa, olha o que meu marido está fazendo. Está fazendo sim, mas analisa por que ele está fazendo, como está o estado dele, esse é o normal dele, é assim que essa pessoa é, não está estranhando nada, não está percebendo nada fora do normal. Não, eu só estou com muita raiva, eu só estou com muito ódio, eu só estou com muita revolta. Pois é, não se está enxergando que existe falha humana, existe, mas também existe oportunismo de demônios, que tomam força e se orientam justamente de acordo com as falhas humanas, que se observa, que se percebe no seio de cada família, e todas as temos.
Então, quando os discípulos começaram a ministrar a oração da fé, a oração da autoridade, a oração da libertação, e eles se dirigiam diretamente àqueles demônios que nem podiam ser vistos, mas eles discerniam: tem demônio aqui. Tem demônio aqui. Eles discerniam, porque a obra de Deus não é feita às escuras, ainda que não seja enxergado as coisas pelos olhos físicos, mas o Espírito ilumina. O Espírito de Deus ilumina, o Espírito de Deus dá discernimento, o Espírito de Deus revela tudo. Porque Jesus inaugurou esse novo momento do agir de Deus na face da terra. As coisas de Satanás não vão ficar ocultas mais, elas serão expostas, elas serão vistas à luz do dia. A horrenda obra dos demônios será vista, será conhecida, será entendida. Ai, 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 mas e quando se deparar com essa evidência? A gente vai ficar com os joelhos trêmulos, a gente vai ficar com frio na boca do estômago, a gente vai ficar com vontade de correr de medo. Não, a gente que é discípulo, não. Quando a gente vê, quando a gente discernir, quando o Espírito nos der essa revelação, nós usaremos a autoridade. Nós usaremos a autoridade do santo, do poderoso, do majestoso, do magnífico nome, Jesus Cristo. Aqueles discípulos ministraram sobre aquelas famílias, e eles contaram para Jesus quando voltaram. Eles disseram: é impressionante o que aconteceu, Jesus. Tinha situações que eles iam contando, e na medida que eles iam contando, nós íamos discernindo. Isso aí está na cara, é obra maligna. Não, é verdade, fulano não devia ter feito o que fez, mas tem oportunismo de demônio aí. Olha o estrago que está acontecendo, olha a intensidade da emoção, olha como é que a coisa está desproporcional, olha como é que se agiganta essa nuvem de opressão, de angústia, olha como é que está tomando conta dessa mente, olha como está tomando conta desse coração, olha que perturbação nessa cabeça, olha que esgotamento nessa mente, olha como é que essa pessoa não consegue pensar com clareza mais, olha como é que essa pessoa está tão consumida, tão tomada por essa opressão, por esse peso. É um peso espiritual. Essa pessoa está achando que isso tudo é raiva, é revolta, é por causa do erro que foi cometido. Não, tem uma nuvem negra, densa, de trevas terríveis sobre essa pessoa. E essa pessoa está sem movimento na situação. Ela está absolutamente oprimida. Tem uma força muito maior do que ela, que está empurrando ela para baixo. Está ali apertando de uma tal maneira que ela não tem liberdade de movimento. Ai, Jesus, quando nós vimos essas coisas, nós fizemos como o Senhor fez, nós fizemos como te vimos fazer, nós saímos daqui na autoridade que o Senhor nos deu, e quando nos deparamos com esses guias, com essas entidades, com esses caboclos, quando nós nos deparamos com esses orixás, quando nós nos deparamos com esses espíritos familiares, que estão na parentela deles há gerações, fazendo o mesmo estrago na vida dos bisavós, dos avós, dos pais, dos filhos, dos netos. Eles simplesmente montaram barraca nessa família, e eles estão há gerações produzindo estragos, produzindo sempre as mesmas tragédias. Aí um fala assim: ah, fulano puxou o avô, ah, ciclano puxou o bisavô, ah, essa fulana aqui puxou a mãe, puxou a avó. Não tem nada de puxou. Isso são espíritos malignos que se estabelecem numa família e vão acompanhando descendência fora. Não aparece um que quebre o círculo, não aparece um que quebre essa dominação, a não ser quando entra o reino de Deus nessa casa, a não ser quando o evangelho do reino de Deus entra nessa família. Aí a obra do diabo vai ser exposta, e ela não vai ser exposta para intimidar ninguém, porque quem está expondo é o reino de Deus, porque a Satanás interessa continuar camuflado, ao reino das trevas interessa continuar simplesmente imperceptível. Mas Deus não trabalha na mentira, no engano, Deus só trabalha na verdade. Por isso Ele expõe as obras do diabo, Ele expõe as obras de Satanás, não para que nos tornemos intimidados diante delas, mas para que arregacemos as nossas mangas e possamos dizer: tá,
veio vindo, bisavô, avô, tio, avô, veio vindo, pai, veio vindo, chegou até na minha casa, mas aqui para, da minha geração para frente, está quebrado, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Talvez fosse esse o caso, na grande maioria daquelas famílias, porque eu vou te falar, os demônios eles são de uma existência que vai durar. Então eles acompanham gerações e gerações a face da terra. Gerações vêm, gerações vão, gerações vêm, gerações vão. E eles são os mesmos aqui. Os mesmos que perturbaram famílias 10 gerações atrás, estão simplesmente alojando na próxima geração, alojando na próxima geração, alojando na próxima geração. E família, que é uma coisa tão abençoada por Deus. Casamento, que é uma coisa consagrada no altar de Deus. Não era para viver perturbação. Não era para viver esse desgaste. Esse amor que só diminui. Começa tão incandescente no namoro, começa tão vibrante no início do casamento, e com o passar do tempo, ao invés de consolidar, ao invés de enraizar, ao invés de amadurecer, ao invés de fortalecer, ele vai minguando. E a união, e o companheirismo, e a amizade, coisas tão importantes para nós. Quem são nossos melhores amigos na terra abaixo de Deus? Nossa família. Quem é o melhor amigo de uma mulher casada? Quem que é a melhor amiga de um homem casado? Essa é a lógica da bênção de Deus sobre um casamento. Não é isso que está acontecendo? Oh, meu pai, que falta de sorte a nossa. Não é falta de sorte, é falta de autoridade. Porque nós temos falhas, e elas estão expostas por essas forças malignas, e eles sabem perfeitamente utilizar isso, potencializar isso, e produzir o resultado que nós estamos tendo dentro dos nossos lares. E existe uma necessidade dos filhos de Deus serem instruídos aqui nessa noite. Os irmãos acabaram de chegar de um encontro de casais. Nem todos que vão para encontro de casais estão com o casamento por um fio, não. Alguns, eu estou até para dizer que a maioria, vão para receber mais treinamento, para ser mais usado por Deus ainda, para ministrar a outros casais, porque Deus está levantando essa urgência no meio da igreja nos nossos dias. Se nós não corrigirmos família, a igreja vai ser uma bagunça, porque a igreja é um conjunto de famílias, e nós temos o nosso dever. Nós temos o dever de vigiar a nós mesmos. Nós temos o dever de treinar a nós mesmos. Nós temos o dever de ser receptivos à nossa família, generosos com a nossa família. Acabar com esse negócio de o melhor de nós é para os de fora. O melhor do nosso potencial de educação, de gentileza, de paciência é para os de fora. Os de casa a gente trata com a casca e tudo. A gente pode estar estressado tanto que for. A gente não grita com o de fora, mas a gente grita com o de casa. A gente pensa, mas em casa eu tenho que ter alguma liberdade de machucar, de desrespeitar as pessoas que são as mais importantes na nossa vida. Não é bíblico isso. Eu quero um casamento abençoado. Eu quero uma família abençoada. A bênção de Deus já está determinada sobre o modelo bíblico. É só eu ajustar ao modelo bíblico. A bênção é consequência. Quando Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, eles voltaram dizendo, foi isso que aconteceu. Nós orávamos e demônios saíam. Nossa, nós ficamos assim, maravilhados, porque nós vimos o Senhor fazer isso. Mas o Senhor, né? Agora éramos nós. Quem somos nós? Tá bom, teus discípulos, mas meros comedores de arroz com feijão. Nós não somos tu. Nós somos apenas gente. A gente nasce para morrer, a gente é pecador, a gente peca todo dia, a gente não é perfeito. A gente não esperava que demônio obedecesse a gente. A gente consegue entender a lógica deles obedecerem a ti, porque tu és perfeito.
Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Filho de Deus, amado do Pai. Ele fala a teu respeito, que em Ti Ele tem todo prazer. Tu é Cristo Jesus. Mas nós, quem somos nós? Tá bom, nós frequentamos a igreja, nós Te aceitamos, nós descemos as águas do batismo, nós agora somos estudiosos da Bíblia. Tudo bem, nós somos frequentadores da Tua casa, cultuamos ali ao Senhor, nós trabalhamos a Tua obra ali. Mas nós somos pecadores. Nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações estão diante de nós todos os dias. Nós sentimos vergonha de nós mesmos, porque nós escorregamos em muitas coisas. Às vezes coisas tão simples que nós já deveríamos estar treinados a nunca mais escorregar, mas ainda escorregamos. Então como é que nós vamos nos dar ao luxo de imaginar que nós podemos fazer isso? Chegar lá dentro da nossa casa hoje e firmar um propósito com o nosso Deus. E dizer, Senhor, aqui dentro vale a autoridade do nome de Jesus. Se tem demônio aqui, eu não estou vendo. Pode estar aqui, alojado aqui dentro da minha casa, aprontando a arruaça, perturbando a nossa família, perturbando a nossa vida, nos deixando tão desorientados nas nossas dores, e nos nossos sofrimentos, e nas nossas pelejas, e no nosso cansaço, e no nosso esgotamento, e no nosso estresse. Eles riem de nós aqui dentro da nossa casa. Eles zombam de nós aqui dentro da nossa casa. Eles acham que podem entrar e sair a hora que eles bem entendem. Porque nós só sofremos. Nós estamos sendo treinadíssimos em apenas sofrer. Mas a hora do embate, a hora da guerra, não é hora de sentir dor. É hora de se agigantar no poder da presença do Espírito Santo. E dizer, Senhor, afronta dentro da minha casa, eu não aceito mais. Se tem demônio aqui, ele vai ter que sair. Nós temos erros, porque toda família tem. Nós temos falhas, porque toda família tem. O marido nessa casa não é perfeito, mas o marido da casa de ninguém é. A esposa dessa casa não é perfeita, mas não tem uma casa com uma esposa que seja perfeita. Os filhos nessa casa estão longe de ser perfeitos, mas os filhos de todas as casas são imperfeitos também. Mas essa casa tem alguma coisa. Nessa casa o evangelho já entrou. Nessa casa o reino já entrou. O que impera aqui é a autoridade do nome, que está acima de todo nome. O que determina a vitória aqui é a ousadia que nós podemos ter para enfrentar essas forças que nos enxergam. Eles nos veem o tempo todo. Se a gente está deitando para dormir, se a gente está levantando de uma noite de sono, se a gente está indo para o trabalho, se a gente está transitando no meio do trânsito, eles nos veem o tempo todo, nós não os vemos. Mas nós não precisamos vê-los. O que a Bíblia fala nos basta. Ela diz que eles estão ao nosso derredor, bramando como um leão querendo nos tragar. Pois nós queremos dizer para eles, nós não estamos encolhidos diante de vós. Nós estamos de pé, com as armas em punho, e nós usamos da autoridade do nome de Jesus. Porque nós não vamos mais aceitar a afronta de Satanás dentro da nossa casa. Alguém diz amém para isso? Jesus falou assim, sabe por que os demônios obedeceram vocês? Não é porque vocês são maridos perfeitos, não é porque vocês sejam esposas perfeitas, não é porque vocês sejam filhos perfeitos, não é porque vocês sejam pais perfeitos, não é porque vocês sejam membros de igreja perfeitos, pastores perfeitos, líderes perfeitos, que não existe ninguém perfeito na terra. Sabe por que os demônios se lhes submetem? Porque eu vos dei poder. Eu vos dei poder para pisar, para subjugar, para prevalecer sobre demônios. Ele usa a figura de, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele usa a figura desses bichos para representar demônios, que algumas pessoas preferem acreditar que não existem. Faz parte da linguagem terrorista dos evangélicos. Outras pessoas se encantam com eles e querem estudá-los, e querem invocá-los, e querem cultuá-los, e querem adorá-los, e estão se divertindo com esse negócio. Mas nós sabemos a verdade. Eles existem, eles estão em atividade na face da terra, mas nós não precisamos nos encolher diante deles. Porque se é verdade que eles ainda estão por aí, também é verdade que o tempo deles está contado. E eles serão varridos da atmosfera e presos serão por Jesus Cristo nosso Senhor. Naquele dia, no tempo da conclusão da história da humanidade. E então nós temos que berrar na unha deles agora, enquanto eles não são banidos daqui. Berrar não.
nós vamos pisar, nós vamos destruir. Jesus falou, e eu vou citar alguns versículos aqui, que vão ser expostos aqui no telão, e você não vai, e nós não vamos parar muito tempo neles, eu só quero lê-los, por favor. Marcos 16, 17, o Senhor Jesus está dizendo assim, eu vou lê-los em sequência, tá bom? Marcos 16, verso 17, eu quero esperar que seja colocada aqui a projeção, aí eu vou ler em sequência, tá bom? Por favor, vai colocando aí. Então aqui ele diz assim, e estes sinais acompanharão aos que creem. Que sinal? Jesus falou assim, eu vos dei autoridade para pisar demônios. Como é que eu piso eles? Eu expulso eles. Em nome de quem? Dentro da nossa casa, nós vamos expulsar. Se tem obra maligna, se tem oportunismo de Satanás pisando as coisas lá, eles vão ter que sair. O outro texto que eu dei, Mateus 17, 21. Olha só, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa. Parou aí? Ele falou assim, quando for legião, quando se tratar de legião, quando se tratar de casta, quando se tratar de milhares, inumeráveis, incontáveis demônios, não se expulsa. Ele parou aí? O que mais que ele disse? Então ele falou, sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônio. Ah, então tem demônio fazendo gracinha, arruaça dentro da minha casa? Tem demônio aprontando no meu casamento? Tem demônio potencializando minhas dores, meus sofrimentos e fazendo eu ficar tão esgotado que eu não consigo enxergar as artimanhas dele? Pois eu te expulso em nome de Jesus. Não vai sair, sabe por quê? Porque não é um só, não é um pequenininho, não é uma ralé, são legiões, é casta, é quantidade incontável e está vindo de geração em geração. Ai, então eu estou perdido. Eu não estou perdido não, eu estou no projeto, eles vão ter que sair. Vai levar um pouquinho mais de tempo, eu vou ter que me dedicar insistentemente à oração e ao jejum em favor disso. Assim será, porque agora eu estou decidido, em nome de Jesus. Eu vou faxinar minha casa, eu vou faxinar minha família. Se tiver um aqui vai ter que sair, até o último vai ter que sair. Isso vai dar canseira, vai exigir muita oração, vai exigir muito jejum, pois eu estou arregaçando as mangas, e eu estou indo no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Ele vai adiante de nós. O próximo texto da nossa meditação, Efésios 6,16. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual... Usa, por favor, o escudo da fé. Porque o escudo da fé, que é a sua credibilidade total, que não deixa sombra de dúvida nenhuma sobre as garantias que Jesus te dá. Use essa confiança no que Jesus é e no que Jesus te prometeu. E com isso aí, você apaga a incandescência da atividade maligna. Porque às vezes não será uma presença, às vezes não será uma opressão, às vezes não será uma possessão. Serão flechas incandescentes, serão ocorrências com potencial incendiário. Serão eventos com potencial destrutivo, que nos farão aceitar a ideia de desistir de tudo e de declarar: a nossa casa ruiu. A nossa casa desabou, a nossa família está no chão. Flechas incandescentes, setas inflamadas do maligno, estratégias, eventos que eles fomentam para produzir um impacto e uma repercussão em ondas que se agigantam e vão potencializando a destruição. E diante disso, você tem que ter muita fé. Você tem que ter uma fé muito firme, consolidada no que Jesus te fala, porque a fé é um instrumento maravilhoso da nossa arma de guerra, porque a fé nos dá paz e nos faz sentir segurança quando tudo parece que está desabando, mas você olha fixamente para Jesus, autor e consumador da sua fé, e você tem uma declaração só a fazer:
O meu Deus é poderoso e por fim Ele se levantará. O meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Aquela multidão de inimigos que hoje me afronta, eles vão cair. Você já estudou os Salmos? Você vê o que os salmistas falam? Eles falam: os inimigos são maiores do que eu, mas eu estou buscando a face do Senhor. A adversidade parece que essa veio para esmagar, parece que essa veio para destruir, sem reversão, mas eu creio em Jesus. Ele é Deus de milagres. Separe e me responda uma coisa só: tem alguém aqui além de mim que já escapou da morte mais de uma vez nessa vida? Então quantos de nós já era para estar morto hoje? Por que nós não estamos? Porque o dono da vida nos quer vivos, e Ele nos quer vivos e lutando, Ele nos quer vivos e ativos, batalhando pela fé, e apresentando oposição a Satanás. Nós não vamos nos encolher, nós não vamos nos intimidar, nós não vamos nos entregar à angústia que só nos faz chorar. Nós vamos empunhar as armas espirituais, nós vamos apagar o fogo destruidor que Satanás está tentando alastrar dentro da nossa casa. Muitas vezes, para apagar isso, nós vamos ter que usar uma coisa chamada perdão. Então, para te falar que na maioria das vezes, é pelo perdão que nós vamos apagar os dardos incandescentes de Satanás. E Deus vai honrando, e Deus vai honrando, e Deus vai honrando. Ele vai honrando o quê? O evangelho dele mesmo. Porque é baseados no que está escrito que nós nos levantamos para enfrentar, para combater. E último texto, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Pois as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. O que que elas são? Alguém entendeu isso aqui? Nós estamos numa guerra, nós estamos no combate. É contra legiões, é contra castas, é contra o inferno inteiro, é contra aquele líder dos demônios que Jesus Cristo diz: no dia que ele foi lançado do céu, eu estava lá, eu vi. Ele foi lançado. Ele foi detido, ele foi vencido na cruz do Calvário. Ele feriu o calcanhar, mas o filho da mulher, a semente da mulher, esmagou a cabeça dele. O Senhor o expôs publicamente, a derrota dele. E a gente diz assim: não parece que ele é derrotado, porque o bicho faz um estrago fenomenal na terra. Não se engane, não se engane. Ele é um valente, mas é um valente derrotado. Onde que ele já perdeu? Perdeu e perdeu de vez. Na minha vida, na minha casa, na minha família. O evangelho entrou, o reino entrou. O reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é o que detém a força do maligno. Fica de pé no seu lugar, porque agora nós vamos batalhar. Os irmãos que estiveram no encontro de casais ouviram tantas coisas. E às vezes é importante olhar também este ângulo. Existem problemas, existem dificuldades, todo mundo as tem. Mas nós não vamos nos intimidar diante de nada disso. Nós vamos crer que Jesus Cristo está pronto para nos conduzir nessa guerra, nesse combate. Feche os seus olhos. Famílias unidas aqui agora. Filhos junto com seus pais, esposo com a sua esposa. Porque todos nós precisamos militar essa guerra. Nós precisamos batalhar nessa guerra. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a trazer na sua memória aí, cada uma dessas pessoas queridíssimas do seu coração, que são seus filhos, são seus pais, seu cônjuge. Eu não quero que você lembre delas pelos erros que elas têm cometido. Eu quero que você lembre delas pelo quanto você as ama. O teu amor precisa ser renovado nessa noite. O teu amor por essas pessoas precisa ser restaurado essa noite. A tua capacidade de compreendê-los, a tua capacidade de perdoá-los, a tua capacidade de servir a eles. Isso tudo precisa fazer parte da nossa estrutura, da nossa mentalidade, como famílias que já foram visitadas pelo poder do evangelho. Primeiro eu quero que você ore assim: dá glória a Deus pela sua família, dá glória a Deus pela sua família, engrandece a Deus pelo marido que
que Ele te deu, pela esposa que Ele te deu. O diabo quer que você murmure, o diabo quer que você reclame, o diabo quer que você fale mal, o diabo quer que você amaldiçoe, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo quer que você elogie, o Espírito Santo quer que você apoie, o Espírito Santo quer que você perdoe, o Espírito Santo quer que você ame mais, ame mais, ame mais. É a sua família. É a sua família. Ame essa pessoa, ame essas pessoas, dedique-se a essa pessoa, dedique-se, ajuda, estende a mão, seja a bênção de Deus para a sua casa, seja a bênção de Deus para a sua família, seja a bênção de Deus, seja a bênção de Deus. Deixa Deus usar você para abençoar essa pessoa, deixa Deus usar você para Ele proteger essa pessoa. Essa pessoa precisa ser protegida, ser apoiada, ser ajudada. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Aleluia! Aleluia! Poder de Deus nesse lugar. Poder de Deus nesse lugar. Restaurando o amor, restaurando a união, restaurando a paz familiar. Poder de Deus prevalecendo nessa casa. Poder do Evangelho. Poder do Reino. Unindo esses corações. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Nós vamos fazer um combate espiritual agora. Agora você é discípulo, você é discípula. Você vai levantar a sua mão direita para o céu. E você vai agora usar da autoridade que Ele te deu. Você vai fazer isso com consciência, você vai fazer isso com ousadia, você vai fazer isso com firmeza. Você vai mandar embora. Se tem demônio, se tem atividade maligna, você vai repreender. Não quero ninguém de olhos abertos, senão os pastores, senão os obreiros, pastores e obreiros, orando, andando pelos corredores da igreja. Os intercessores que trabalharam no encontro de casais, orando, caminhando no entorno dos corredores da igreja. Eu já estou sem fôlego, vou pedir o pastor Gilmar, conduz a gente nessa batalha agora. Batalha espiritual, faz cair, é para pisar, é para pisar. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, Pai, nós estamos dando uma ordem agora a todos os demônios que têm se levantado contra o lar deste irmão, contra a casa desta irmã, seja na vida sentimental, seja na vida financeira. Eu quero que o inferno ouça o clamor do povo de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Satanás, eu te ordeno que tu bata em retirada, agora no nome de Jesus, na vida desta criança, na vida desse esposo, na vida financeira. Eu estou te ordenando, ó Satanás, em nome de Jesus, sai da vida dela, saia da vida dele, saia das finanças, saia da saúde, saia agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti agora, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Vai saindo agora. Vai saindo, sai agora. Agora. Sai desta vida. Sai da saúde dela. Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde que está demônio? Lá na macumba, lá onde que ele estava, na encruzilhada, que foi dada essa oferenda. Maior é o que está nesta igreja do que aquele que está lá fora. Maior é o Deus que nós servimos. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, opera, Senhor, meu Deus, o milagre. Pela fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, é pela fé, Senhor, que nós tomamos posse da vitória. Nós tomamos posse da vitória. Eu sei, Pai Todo-Poderoso, em quem nós temos crido, e Satanás foi envergonhado pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus.
Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para a mudança dessa história. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Receba a tua vitória aí, homem. Receba a tua vitória aí, mulher. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. Receba a autoridade de Deus no teu ministério, na tua casa, na vida do teu filho. Todos os demônios já foram envergonhados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Continua com os teus olhos fechados. Há uma batalha travada aqui. Ei, há uma batalha travada aqui. Há uma batalha travada. Ele tentou te impedir, mas você já foi derrotado pelo nome de Jesus. Ei, não aceita, toma posse da tua vitória. Aleluia. Aleluia. Deus está curando aqui nesse lugar. Deus está curando aqui nesse lugar. Deus está te restaurando aqui. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Em nome de Jesus. Receba a autoridade. Ele está curando aqui o seu ouvido. Ele está curando o seu ouvido. Ei, Deus está tocando no teu íntimo aí agora. Ei, Deus está curando. Em nome de Jesus. Ele está destruindo fortaleza. Ele está quebrantando o coração. Satanás perdeu. Satanás perdeu. Satanás perdeu. Foi derrotado. Satanás está sendo derrotado. Está caindo muralhas aí. Está caindo muralhas aí agora. Ei, essa aqui é uma igreja vencedora. Satanás foi derrotado. Aleluia. 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 A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Levanta as duas mãos para o alto aí. Só os vencedores. Só os vencedores, as duas mãos para o alto. E declara bem alto: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aplauda e glorifica o nome dele. Aleluia.